Cristo viver em você significa que você viverá uma vida baseada em graça e não impondo a lei ao seu próximo. Viver baseado em graça não é algo fácil. Receber a graça é libertador. Quando você entende que você já é amado por Deus, que você não precisa fazer nada para ser salvo, você creu em Cristo, você já está salvo. Quando você entende que Deus, mesmo sabendo que você não presta, Ele se tornou humano e morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados, isso é libertador. Saber que a gente é amado independente do que a gente faça ou deixa de fazer, isso é extremamente libertador. E quando a gente entende isso, quando a gente entende a graça, que é esse favor imerecido de Deus que nós recebemos, a gente passa a querer viver para agradá-lo. Isso é uma coisa natural de quem ama e reconhece o bem que o outro fez por você. E agradar quem não fez um bem como Deus fez é algo que, entre aspas, é fácil. Tudo bem que nem sempre fazer a vontade de Deus é algo fácil, tem um preço a ser pago. Mas você lembra do que Jesus fez, se você realmente se converteu, né? Se você realmente creu. Quando você se lembra do que Jesus fez por você, você vai lá e faz para agradá-lo. Porque, cara, ele já te ama, entendeu? Então, poxa, eu não vou fazer isso por ele. É isso que a graça gera, né? Ela gera esse amor. Quando você dá graça para alguém, quando você recebe a graça de alguém, isso gera um sentimento de gratidão e um sentimento de amor por essa pessoa. Isso é muito natural. Um sentimento de querer retribuir de alguma forma o que essa pessoa fez por você. O problema é que isso às vezes se torna doentio quando você acha que tem que devolver na mesma moeda, porque senão você está em falta. Aí você não está vivendo baseado em graça, né? O amor, ele é baseado em graça. Amar é escolher fazer o bem para o outro, independente do outro. E por isso que viver baseado em graça não é fácil. Porque viver baseado em graça é dar a graça para o outro também. Assim como Deus te agraciou com Jesus, com a salvação e com todas as bênçãos celestiais que nós recebemos, nós devemos abençoar o nosso próximo. Esse mesmo amor que nós recebemos, essa graça que nós recebemos, nós devemos ter pelo nosso próximo. E aí complica. Porque, como é graça, muitas vezes o nosso próximo não merece o que a gente faz por ele. E eu sei bem disso porque Deus já me colocou algumas situações que eu costumo brincar que Deus adora colocar a gente em furada. Mas essas furadas são momentos que Ele prova o nosso coração para ver se o nosso coração está alinhado ao dele, de ajudar pessoas e fazer coisas por pessoas que não mereciam que eu fizesse, por causa de outras atitudes que elas tiveram. Mas aí eu me lembro de quantas vezes eu falhei com Deus, quantas vezes eu já errei com Ele. E mesmo assim Ele não deixou de me amar e de fazer o bem para mim, de cuidar de mim. E é assim que a gente tem que agir. Quando a gente vai fazer o bem, a gente não tem que se preocupar se o outro merece o bem que nós estamos fazendo. E se você está ouvindo essa pregação, provavelmente é que Deus mandou você fazer um bem para uma pessoa que não merece. E você sabe que não merece. E Deus sabe que ela não merece. Mas Ele quer que você manifeste graça naquela vida. Se eu fosse pensar em merecimento,
eu não teria ajudado metade das pessoas que eu já ajudei na minha vida. Alguns que estão ouvindo isso, que eu ajudei, devem ficar, oh meu Deus, como assim? Mas eu também não mereceria ser ajudado por metade das pessoas que me ajudaram na minha vida. Porque já teve gente que eu não merecia ser ajudado e me ajudou. Mesmo assim. Porque essa pessoa agiu de graça para comigo. E eu fico pensando como seria um mundo baseado em graça, né? Seria um mundo que teria muito mais graça. Literalmente. Se já imaginou onde você vai, alguém vai lá e te abençoa de uma forma totalmente inesperada. Porque como Jesus fala, né, fazer o bem para aqueles que nos fazem bem, qualquer um faz, né? Fazer o bem para aqueles que nos amam, isso é retribuição, não é graça. Agora, amar o inimigo, e essa frase amar o inimigo é muito interessante, porque como nós somos brasileiros, a gente pensa na língua portuguesa, a gente pensa o amor como um sentimento, né? A gente é muito focado no amor eros, que é emoção pura. Mas quando Jesus fala isso, ele está falando muito mais do fidel. Eu não sei exatamente o amor que está nessa palavra, eu não pesquisei. Depois posso até pesquisar por curiosidade. Mas quando Jesus fala ali, eu percebo que é muito mais filéu do que eros. Porque o filéu é esse amor fraternal. Talvez seja até o ágape, que é o amor de Deus. Que é esse amor incondicional. Esse amor que independe do outro. O que é mais lindo do amor de Deus é que ele não depende do outro. Deus ama, ponto. Deus ama. Deus é amor. Amor é a essência dele. A justiça também, mas hoje eu vou focar mais no amor. Deus é amor e ele escolheu amar. Ele escolheu te amar. Meu versículo favorito na Bíblia, que para mim é o centro da Bíblia, e não João 3,16, para mim o centro da Bíblia é Romanos 5,8, que diz, mas de Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para mim essa é a essência do Evangelho. Nós somos pecadores, a gente não presta. A gente não vale nada. Mas Deus provou seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sabendo que a gente não presta. Você morreria por alguém que não presta? Alguém que cometeu um crime grave contra a sua família? Jesus morreu. As mesmas pessoas por quem Jesus morreu foram aquelas que mataram seus discípulos alguns anos depois. Seus melhores amigos. Às vezes a gente esquece disso, né? E se eles se arrependessem, como Paulo se arrependeu, que Paulo matou vários cristãos, se eles se arrependessem, eles seriam salvos. E talvez alguns deles até tenham sido salvos. E a gente não sabe. Jesus morreu por eles. É interessante que na cruz Jesus fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A gente precisa entender que quando a gente vive baseado na graça, a gente, quando vê o outro errando, a gente entende, não, ele não sabe o que faz. Deus ainda não abriu o entendimento dele, o Espírito Santo ainda não trabalhou aquilo nele. Porque você também tem erros, né, e que o Espírito Santo ainda não conseguiu te libertar. Eu tenho coisas em mim que o Espírito Santo ainda não me libertou e eu tenho que melhorar. E eu sei que você também tem. E se nós temos isso e o Espírito Santo não desiste de nós, por que nós desistimos das pessoas? Hoje nós vivemos numa sociedade muito desistente. As pessoas hoje desistem das coisas muito fáceis. Relacionamentos, então,
como as pessoas desistem fácil de relacionamentos. As pessoas muitas vezes evitam as conversas difíceis simplesmente por medo de não serem mais amadas. Porque muitas vezes não entendem que o amor é baseado na graça. Em todos os nossos relacionamentos tem que ser baseado em graça. Senão não tem amor. Senão vira uma disputa do casal ou dos amigos de quem faz mais por quem. Um relacionamento baseado em meritocracia e não graça é um relacionamento em que eu faço algo por você e porque eu fiz algo por você, você tem que fazer algo por mim. Então, se eu faço mais por você do que você faz por mim, você está em débito comigo. Então não é um relacionamento de pares, de dois iguais. É um relacionamento de uma pessoa superior que faz mais coisas pelo outro e uma pessoa inferior que faz menos coisas. Aí não é mais amor, aí é meritocracia. Mas um relacionamento baseado em graça, eu simplesmente faço por você. Por quê? Porque eu te amo. E você faz por mim. Por quê? Porque me ama. Ponto. Isso é relacionamento de verdade. Isso é amor de verdade. Mas a nossa sociedade é muito egoísta, né? A gente só quer receber, receber, receber. E aí a gente vai vir baseado na meritocracia e não na graça. E aí nós vemos o que acontece no mundo. Oremos. Senhor meu Deus, eu quero lhe pedir, ó Pai, ajuda-nos a viver baseado em graça, Deus. Porque se nós não vivermos baseado em graça, nós não te amaremos, nós não nos amaremos e nós não amaremos o nosso próximo. Senhor, nos ajuda a entender esse amor incondicional, esse amor que abençoa o outro independente do outro, que é como o Senhor escolheu nos amar, que é como o Senhor escolheu nos abençoar. Obrigado, porque o que guia esse mundo não é a justiça nem a meritocracia. Obrigado porque existe uma lei acima da lei da semeadura, que é a lei da graça, a lei da misericórdia. Porque muitas vezes nós recebemos mais do que nós merecemos. E nós não recebemos a punição que nós merecemos. A cruz é o melhor símbolo disso. Onde a misericórdia é manifestada quando nós não recebemos a punição que nós merecemos. E a graça é manifestada quando Jesus morre, nos dando a salvação que nós não merecemos. Nós merecemos morrer naquela cruz, mas a misericórdia fez Jesus ir para lá, no nosso lugar. E a graça nos deu a salvação, a bênção imerecida que nós recebemos de Ti. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor e ajuda-nos a amar as pessoas assim, porque é muito difícil. É muito difícil. Mas o Teu Espírito Santo dentro de nós nos capacita e nos ajuda a amar o nosso próximo com a mesma graça que o Senhor nos ama. Então, enche-nos de Ti, ó Pai, e ajuda-nos a viver baseado em graça. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, você já sabe, né? Uma das coisas mais belas da graça é que agora você pode entrar no quarto e ficar com Deus. Só você e Ele. E não precisa ficar sem graça. Ele vai adorar de ficar só vocês dois lá. Então aproveita essa graça, que é poder desfrutar da presença de Deus. Vai para o quarto e tenha um momento com Ele. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.